0022. O Vonnegut saiu do modo velocidade da luz e Arcade de repente apareceu diante da cabine. Ele se destacava de outros planetas na área porque não era codificado para parecer real. Todos os planetas vizinhos eram perfeitamente formados, com nuvens, continentes ou crateras de impacto na superfície tortuosa, mas Arcade não tinha nenhuma daquelas características porque abrigava o maior museu de videogames clássicos do mundo do Oasis, e sua aparência havia sido criada como uma grande homenagem aos jogos de gráficos vetoriais do final dos anos 1970 e início dos anos 1980. A única característica da superfície do planeta era uma teia de pontos verdes brilhantes parecidos com as luzes de chão de uma pista de aeroporto. Eles eram espaçados no globo, formando uma estrutura perfeita, de modo que, a partir da órbita, Arcade lembrava a Estrela da Morte de gráficos vetoriais do jogo Star Wars de 1983 da Atari. Quando Max desceu com o Vonnegut para a superfície, eu me preparei para a possibilidade de combate, carregando minha armadura e abastecendo meu avatar com poções e pacotes de armamentos. Arcade era uma zona de combate entre jogadores e uma zona de caos, o que significava que a mágica e a tecnologia funcionavam ali. Então carreguei todos os meus macros de contingência de combate. A rampa de aço perfeitamente renderizada do Vonnegut se abaixou, destacando-se em contraste com a escuridão digital da superfície de Arcade. Depois de descer pela rampa, toquei num teclado em meu pulso direito. A rampa se retraiu e ouvi um zunido quando o sistema de segurança da nave foi ativado. Um escudo transparente azul apareceu ao redor da fuselagem do Vonnegut. Olhei para o horizonte, que era apenas uma linha vetorial verde tortuosa, mostrando um terreno montanhoso. Ali na superfície, Arcade parecia exatamente como o ambiente do jogo Battlezone de 1981, outro clássico vetorial do Atari. À distância, um vulcão triangular expelia pixels verdes de lava. Você pode correr em direção a esse vulcão por dias e nunca chegar até lá. Ele sempre fica no horizonte. Assim como um videogame antigo, o cenário nunca mudava em Arcade, mesmo que você desse a volta no globo. Seguindo minhas orientações, Max havia aterrissado o Vonnegut em uma plataforma perto do Equador no hemisfério oriental. O local estava vazio e a área ao redor parecia abandonada. Segui na direção do ponto verde mais próximo quando me aproximei. Vi que se tratava da entrada de um túnel. Um círculo verde neon de 10 metros de diâmetro que levava para dentro da Terra. Arcade era um planeta oco e as exibições do museu ficavam sob a sua superfície. Quando me aproximei da entrada mais próxima do túnel, ouvi uma música alta vinda de baixo. Reconheci a canção como sendo Pour Some Sugar on Me, do Def Leppard, do álbum Hysteria, Epic Records 1987. Cheguei à beira do círculo verde e pulei para dentro. Quando meu avatar caiu dentro do museu, o tema vetorial gráfico verde desapareceu, e eu me vi em um ambiente full color, de alta resolução. Tudo ao meu redor voltou a parecer totalmente real mais uma vez. Sob sua superfície, Arcade abrigava milhares de fliperamas clássicos, cada um deles uma adorável recriação de um jogo que já havia existido em algumas partes do mundo real. Desde o nascimento do Oasis, milhares de usuários idosos haviam ido ali e codificado com muita dificuldade as réplicas virtuais de arcades regionais que eles lembravam de sua infância, tornando-os uma parte permanente do museu. E em cada uma dessas salas de jogos simuladas, pistas de boliche e pizzarias havia jogos clássicos de fichinha. Havia ali, pelo menos, uma cópia de cada fliperama que já tinha sido criado. Os ROMs dos jogos originais estavam todos arquivados nos códigos Oasis do planeta, e seus gabinetes de madeira eram codificados de modo que se parecessem com os originais. Centenas de templos e exibições dedicadas a diversos designers e publicadores de jogos também estavam espalhados pelo museu. Os diversos andares do museu eram formados por grandes cavernas, ligadas por uma rede de ruas, túneis, escadas, elevadores, escadas rolantes e escorregadores, alçapões e passagens secretas subterrâneas. Era como um enorme labirinto subterrâneo de diversos andares. A estrutura tornava fácil se perder dentro dele. Por isso, eu mantinha um mapa holográfico tridimensional em minha tela. A localização atual do meu avatar foi indicada com um ponto azul piscante. Eu havia entrado no museu ao lado de um velho arcade chamado Castelo de Aladdin, perto da superfície. Toquei um ponto no mapa perto do núcleo do planeta, indicando meu destino, e o software mapeou o caminho mais rápido para que eu chegasse lá. Corri, seguindo a indicação.
O museu era dividido em camadas. Ali, perto do manto do planeta, era possível encontrar os mais recentes fliperamas que já tinham sido criados, desde as primeiras décadas do século XXI. Eles eram gabinetes simuladores dedicados, com cadeiras vibratórias ápticas de primeira geração e plataformas hidráulicas. Muitos simuladores de Stock Car permitiam que as pessoas competissem umas com as outras. Aqueles jogos eram os últimos de seu tipo. Naquela época, os consoles de videogames domésticos já tinham tornado obsoleta a maioria dos arcades. Depois que o Oasis foi criado, eles pararam de produzi-los por completo. Ao adentrar mais no museu, os jogos se tornavam mais antigos e mais arcaicos, fliperamas da virada do século. Muitos jogos de luta de jogabilidade 2D com figuras em formato de polígonos surrando umas às outras, em monitores grandes de tela plana. Games de tiros jogados com arminhas de plástico velhas, jogos de dança. Ao chegar ao nível baixo todos os jogos começavam a parecer idênticos. Cada um deles ficava dentro de uma caixa de madeira grande e retangular contendo uma caixa de imagens catódicas, com uma série de controles antigos montados na frente. Era preciso usar as mãos e os olhos, e às vezes os pés para jogar esses jogos. Não havia realidade virtual sensível ao toque. Aqueles jogos não faziam você sentir nada, e quanto mais eu descia, mais simples os gráficos do jogo se tornavam. O andar mais baixo do museu, localizado no núcleo do planeta, era uma sala esférica que funcionava como um templo para o primeiro videogame, Tennis for Two, inventado por William Higginbotham em 1958. O jogo funcionava em um computador analógico antigo e era jogado em uma tela osciloscópica pequena, de cerca de 13 centímetros de diâmetro. Ao lado dela havia uma réplica de um antigo computador PDP-1, que exibia uma cópia de Space War, o segundo videogame criado por um grupo de alunos do MIT em 1962. Como a maioria dos caça-ovos, eu já havia visitado o arcade algumas vezes. Já tinha ido ao núcleo do jogo Tennis for Two e Space War, até conseguir dominar esses games. Depois, visitei os muitos andares do museu, jogando e procurando por dicas que Halliday poderia ter deixado para trás, mas nunca encontrei nada. Continuei correndo, cada vez para mais longe, até chegar ao museu da Gregario Simulation Systems, que ficava localizado apenas alguns andares acima do núcleo do planeta. Eu já tinha visitado o local uma vez também, por isso sabia por onde andar. Havia exibições dedicadas a todos os jogos mais populares da GSS, incluindo diversos títulos que tinham sido lançados originalmente para computadores pessoais e consoles. Não demorei muito para encontrar a exibição na qual os 5 troféus de designer de jogos no ano de Halliday eram mostrados, ao lado de uma estátua de bronze dele próprio. Poucos minutos depois, percebi que estava perdendo tempo ali. A exibição do museu da GSS era codificada, de modo que era impossível remover qualquer item das vitrines, por isso os troféus não podiam ser reunidos. Passei alguns minutos tentando, em vão, tirar um deles de seu pedestal com um equipamento de solda, mas logo desisti. Mais um beco sem saída. Aquela viagem toda tinha sido um grande desperdício de tempo. Dei mais uma olhada por lá e segui para a saída, tentando impedir que a frustração tomasse conta de mim. Decidi tomar um caminho diferente ao subir para a superfície, por uma parte do museu que eu nunca tinha explorado totalmente antes. Passei por uma série de túneis que me levaram para dentro de uma câmara gigante e cavernosa. Continha um tipo de cidade subterrânea formada totalmente por pizzarias, pistas de boliche, lojas de conveniência e, claro, fliperamas. Passei pelo labirinto de ruas desertas e então desci por uma rua comprida que não tinha saída, mas que no final abrigava uma pequena pizzaria. Congelei ao ver o nome do local. Era a Happy Time Pizza, uma réplica de uma pequena pizzaria familiar que existia na cidade de Halliday em meados de 1980. Halliday parecia ter copiado o código da Happy Time Pizza de sua simulação de Middletown e escondido uma cópia dela no museu de arcade. Que diabos estava fazendo ali? Nunca tinha lido sobre sua existência em nenhum fórum ou guias de estratégia dos caça-alvos. Seria possível que ninguém a tivesse visto antes? Halliday havia mencionado a Happy Time Pizza diversas vezes no almanaque, então eu sabia que ele tinha fortes lembranças daquele lugar. Ele costumava ir lá depois da aula para não ir para casa. O interior recriava o salão de uma pizzaria com arcades típicos dos anos 1980, com ricos detalhes. Diversos funcionários NPCs ficavam atrás do balcão, enrolando massa e cortando fatias.
Liguei minha torre olfatrix e descobri que conseguia sentir o cheiro do molho de tomate. O estabelecimento era dividido em duas metades, a sala de jogos e a sala de jantar. A sala de jantar também tinha fliperamas. Todas as mesas com tampo de vidro eram, na verdade, fliperamas conhecidos como mesas de coquetel. Era possível se sentar e jogar Donkey Kong na mesa enquanto comia pizza. Se eu estivesse com fome, poderia ter pedido uma fatia de pizza no balcão. O pedido seria enviado a uma pizzaria perto de meu condomínio, que eu havia especificado nas configurações sobre preferência de serviço em minha conta do Oasis. Feito isso, uma fatia teria sido entregue na minha porta em questão de minutos, e o preço, incluindo a gorjeta, seria deduzido de minha conta Oasis. Quando entrei na sala de jogos, ouvi uma música de Bryan Adams, tocando nos alto-falantes posicionados nas paredes acarpetadas. Bryan dizia que, aonde quer que fosse, as crianças sempre queriam saber de rock. Apertei com o dedão uma tecla na máquina de troco e comprei uma ficha para jogar. Eu a peguei da bandeja de aço inoxidável e fui para a parte dos fundos da sala de jogos, analisando todos os detalhes da simulação. Vi um bilhete escrito à mão preso ao gabinete de um jogo Defender. Nele estava escrito: derrote o dono da maior pontuação e ganhe uma pizza grande. Um jogo Robotron estava mostrando sua lista de pontuação. O Robotron permitia que o melhor jogador de todos registrasse uma frase ao lado da pontuação, e não apenas as iniciais, e o maior pontuador daquela máquina havia utilizado sua preciosa vitória para anunciar que o vice-presidente Randberg é um idiota completo. Entrei ainda mais na caverna eletrônica escura e me aproximei de uma máquina de Pac-Man no fundo da sala, entre um Galaga e um Dig Dug. O gabinete preto e amarelo estava coberto de amassados e riscos, e a arte da lateral estava descascando. O monitor do jogo Pac-Man estava escuro e havia um aviso quebrado preso a ele, porque Halliday incluiria um jogo quebrado naquela simulação. Seria apenas outro detalhe atmosférico? Curioso, decidi investigar um pouco mais. Afastei o gabinete do jogo da parede e vi que o fio estava desplugado da tomada. Eu o pluguei de novo e esperei o jogo iniciar. Parecia estar funcionando bem. Enquanto arrastava o gabinete de volta para o lugar, vi algo. Em cima do jogo, sobre um braço de metal que mantinha a marquise de vidro, havia uma única moeda de 25 centavos. A data da moeda era 1981, o ano em que Pac-Man havia sido lançado. Eu sabia que nos anos 1980, colocar uma moeda de 25 centavos em cima de um jogo era a maneira de reservar sua vez na máquina. Mas quando eu tentei retirar a moeda, não consegui. Ela não saía, como se estivesse soldada ali. Esquisito. Dei um tapa no aviso de quebrado no gabinete Galaga vizinho e olhei para a tela de inicialização que relacionava os fantasmas do jogo. Ink, Blink, Pink e Clyde. A pontuação no topo da tela era de 3.333.350. Havia muitas coisas estranhas naquilo tudo. No mundo real, as máquinas de Pac-Man não salvavam as pontuações se estivessem desplugadas, e o contador virava ao atingir 1 milhão de pontos, mas aquela máquina mostrava uma pontuação de 3.333.350, apenas 10 pontos a menos que a maior pontuação possível no Pac-Man. A única maneira de superar seria fazendo um jogo perfeito. Senti minha pulsação mais rápida. Eu havia descoberto algo ali, um tipo de easter egg, escondido dentro daquele arcade antigo. Não era o easter egg, apenas um easter egg. Um tipo de desafio ou enigma que eu tinha quase certeza de ter sido criado e colocado ali por Halliday. Não sabia se tinha algo a ver com a chave de Jade. Talvez não tivesse nenhuma relação com o ovo, mas só havia uma maneira de descobrir. Eu teria de fazer uma jogatina perfeita de Pac-Man. Não seria algo fácil, seria preciso jogar todas as 256 fases perfeitamente até a tela final, e seria preciso jogar todos os pontos, energizantes, frutas e fantasmas que conseguisse pelo caminho, sem perder uma vida que fosse. Menos de 20 jogos perfeitos tinham sido registrados na história de 60 anos do jogo. Um deles, o jogo mais perfeito e rápido já jogado, tinha sido conquistado pelo próprio James Halliday em menos de 4 horas. Ele havia conseguido fazer isso em uma máquina original de Pac-Man, localizada na sala de descanso da Gregarious Game. Como eu sabia que Halliday adorava o jogo, já tinha pesquisado muito sobre Pac-Man, mas nunca tinha conseguido jogar o jogo perfeitamente. Claro, nunca tinha tentado com seriedade. Até aquele momento não havia tido um motivo para tentar.
Abri meu diário do Graal e tirei dali todos os dados relacionados ao Pac-Man que havia reunido. O código original do jogo, a biografia sem cortes do designer, Toru Iwatani, todos os guias de estratégia já escritos a respeito do jogo, todos os episódios da série de desenhos Pac-Man, os ingredientes do cereal Pac-Man e, claro, padrões. Eu tinha diagramas de uma investigação meticulosa do Pac-Man, justamente com centenas de horas de vídeos arquivados dos melhores jogadores de Pac-Man da história. Já tinha estudado muitas dessas coisas, mas as analisei de novo para refrescar a memória. Depois, fechei meu diário do Graal e analisei a máquina de Pac-Man que estava diante de mim, como um atirador analisando um oponente. Estiquei os braços, girei a cabeça e o pescoço e estalei os dedos. Quando enfiei uma moeda na abertura, o jogo emitiu um som eletrônico familiar. Toquei o botão de um jogador e o primeiro labirinto apareceu na tela. Segurei o joystick com a mão direita e comecei a jogar, guiando meu protagonista em forma de pizza pelos labirintos. Waka 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 waka. O ambiente sintético ao meu redor desapareceu quando me concentrei no jogo e me envolvi em sua antiga realidade bidimensional. Assim como no Dungeons of Daggorath, eu agora estava jogando uma simulação dentro de uma simulação, um jogo dentro do jogo. Fiz várias tentativas sem sucesso. Jogava por 1 hora ou até 2, então cometi um pequeno erro e tinha de reinicializar a máquina e começar tudo de novo. Mas eu estava agora em minha 18ª tentativa, jogando por 6 horas sem parar. Estava arrebentando. Aquele jogo estava perfeito. 250 telas depois, eu ainda não tinha cometido nenhum erro. Tinha conseguido pegar 4 fantasmas com todas as pílulas de poder, até o 18º labirinto, quando eles pararam de ficar azuis, e havia coletado todas as frutas, aves, sinos e chaves de bônus que tinha aparecido sem morrer nenhuma vez. Estava sendo o melhor jogo de minha vida. Isso mesmo, eu sentia. Tudo estava entrando nos eixos. Eu tinha o poder. Havia um ponto em cada labirinto acima da posição de início na qual era possível esconder o Pac-Man por até 15 minutos. Naquele local, os fantasmas não conseguiam encontrá-lo. Usando esse truque, eu havia conseguido fazer 2 intervalos para comer e ir ao banheiro nas últimas 6 horas. Ao passar pela tela de número 255, a música do Pac-Man Fever começou a tocar no som da sala de jogos. Sorri. Imaginei que aquilo só podia ser um sinal de Halliday. Atendo-me ao padrão da última vez, dominei o controle. Entrei pela porta secreta e saí do outro lado para pegar os últimos pontos restantes. Limpando o tabuleiro, respirei profundamente quando o contorno do labirinto azul começou a ficar branco. E então eu vi, bem na minha frente, a famosa tela. O fim do jogo. Então, no pior momento possível, um alerta do placar apareceu na tela, alguns segundos depois de eu começar a jogar na tela final. As 10 primeiras colocações apareceram, sobrepostas na minha tela de Pac-Man, e eu olhei para elas tempo suficiente para ver que H agora havia se tornado a segunda pessoa a encontrar a chave de Jade. Sua pontuação havia acabado de saltar para 19.000 pontos, deixando-o no segundo lugar e me levando ao terceiro. Por um milagre, consegui não me abalar e mantive o foco em meu jogo de Pac-Man. Segurei meu joystick com mais força, recusando-me a permitir que aquilo acabasse com a minha concentração. Eu tinha quase acabado, só precisava conseguir os últimos 6.760 pontos possíveis daquele labirinto complicado, e então finalmente aumentaria minha pontuação. Meu coração bateu no mesmo ritmo da música quando passei pela metade esquerda imaculada do labirinto. Então entrei no terreno sinuoso da metade direita, guiando o Pac-Man pela tela de pixels da memória do jogo. Escondidos por baixo de todo aquele monte de gráficos havia mais 9 pontos, valendo 10 unidades de pontuação cada. Não consegui vê-los, mas memorizei a localização deles. Rapidamente encontrei e comi todos os 9 ganhando mais 90 pontos. Então eu me virei e corri para o fantasma mais próximo, Clyde, e cometi Pac-Sidium. Morrendo pela primeira vez no jogo, Pac-Man ficou congelado e sumiu com um bip mais comprido. Sempre que Pac-Man morria naquele labirinto final, os 9 pontos escondidos reapareciam na metade direita deformada da tela. Então, para obter a pontuação máxima do jogo, eu tinha de encontrar e comer cada um dos pontos outras 5 vezes, uma vez com cada uma das minhas 5 vidas restantes. Eu me esforcei para não pensar em H, pensando que ele devia estar segurando a chave de Jade naquele momento. Devia estar lendo a dica gravada nela. Empurrei o joystick para a direita, passando pelos destroços digitais mais uma vez. Já tinha conseguido aquilo mesmo de olhos fechados. Driblei Pink para obter os 2 pontos na parte de baixo.
e mais 3 pontos no centro, e então os 4 últimos perto do topo. Eu havia conseguido. Obtive os 3.333.360 pontos. Um jogo perfeito. Tirei as mãos do controle e observei os 4 fantasmas se tornarem o Pac-Man. Game over, piscou no centro do labirinto. Respirei. Nada aconteceu. Depois de alguns segundos, a tela do jogo apareceu, mostrando os 4 fantasmas, seus nomes e apelidos. Olhei para a moeda sobre o gabinete. Antes ela estava fundida, impossível de ser movida, mas ela foi para frente e caiu diretamente na palma da mão do meu avatar. E então desapareceu, e uma mensagem surgiu em minha tela, informando que a moeda havia sido automaticamente inserida em meu inventário. Quando eu tentei pegá-la de novo e examiná-la, descobri que não podia. O ícone da moeda continuava em meu inventário. Não podia tirar nem derrubar a moeda. Se ela tivesse propriedades mágicas, elas não eram reveladas na descrição do item, que estava totalmente vazio. Para saber mais a respeito da moeda, teria de aplicar uma série de feitiços de adivinhação nela. Demoraria dias e exigiria muitos componentes caros de magia. E ainda assim não havia garantias de que os feitiços me diriam alguma coisa. Mas naquele momento eu estava tendo dificuldades para me importar com o mistério da moeda, que não caía. Eu só conseguia pensar que Eight e Artemis haviam me derrotado na busca pela chave de Jade, e conseguir a pontuação alta naquele jogo de Pac-Man no arcade, obviamente não me fez chegar mais perto de encontrá-la. Eu estava perdendo meu tempo ali. Voltei para a superfície do planeta, sentado na cabine do Vonnegut. Recebi um e-mail de Eight. Senti a pulsação aumentar quando vi a linha de título. Hora de devolver o favor. Prendendo a respiração, abri e li a mensagem. Caro Parzival, você e eu estamos quites agora, entendeu? Considero minha dívida com você completamente quitada. É melhor você se apressar. Os 6 já devem estar a caminho. Boa sorte, H. Embaixo de sua assinatura havia um arquivo de imagem que ele havia anexado à mensagem. Era um escaneamento em alta resolução da capa do manual de instrução do jogo de aventura Zork, a versão lançada em 1980 pela Personal Software para o TRS-80 Model 3. Eu havia jogado e finalizado o Zork uma vez, muito tempo antes, durante o primeiro ano da caça, mas também havia jogado diversos outros jogos de aventura clássicos daquele ano, incluindo todas as sequências do Zork. Então a maioria dos detalhes do jogo tinha sumido da memória agora. Quase todos os jogos de aventura de texto eram praticamente autoexplicativos, então eu nunca me importei em ler o manual de instruções do Zork. Sabia agora que tinha sido um erro colossal. Na capa do manual havia uma pintura de uma cena do jogo. Um aventureiro fanfarrão usando uma armadura e um capacete alado em pé, com uma espada azul brilhante acima da cabeça, preparando-se para acertar um troll encolhido diante dele. O aventureiro segurava diversos tesouros com a outra mão e havia mais tesouros a seus pés, espalhados entre ossos humanos. Uma criatura preta e com presas aparecia atrás do herói, com cara de mal. Tudo isso estava na frente da pintura, mas meus olhos se voltaram imediatamente para o que estava ao fundo. Uma grande casa branca com a porta da frente e as janelas cobertas por ripas de madeira. Uma morada muito esquecida. Olhei para a imagem por mais alguns segundos, tempo suficiente para me xingar por não ter feito a conexão sozinho meses antes. Então, liguei os motores do Vonnegut e criei um curso para outro planeta no setor 7, não muito longe de Arcade. Era um pequeno mundo chamado Frabos, o local que abrigava uma recriação detalhada do jogo Zork. E era também, agora eu sabia, o local onde estava escondida a chave de Jade. 0023. Frabos estava localizado em um grupo de diversas centenas de mundos raramente visitados, conhecido como Grupo XYZZY. Todos esses planetas tiveram origem no início do Oasis, e cada um deles recriava o ambiente de um jogo clássico de aventura de texto ou MUD, RPG de texto com múltiplos jogadores. Cada um desses mundos era um tipo de templo, uma homenagem interativa aos ancestrais do Oasis. Os jogos de aventura de texto, que costumavam ser chamados de ficção interativa por estudiosos modernos, usavam texto para criar ambientes virtuais que o jogador habitava. O programa do jogo oferecia uma descrição simples por escrito de seu ambiente, e então perguntava o que você queria fazer a seguir. Para se mover ou interagir com o ambiente virtual ao redor, era preciso digitar comandos de texto
dizendo ao jogo o que você queria que o avatar fizesse. As instruções tinham de ser muito simples, geralmente compostas por apenas 2 ou 3 palavras como ir ao sul ou pegar a espada. Se um comando fosse complexo demais, o mecanismo simples de análise de jogo não o compreenderia. Lendo ou digitando o texto, você passava pelo mundo virtual reunindo tesouros, lutando contra monstros, evitando armadilhas e desvendando enigmas até finalmente chegar ao fim do jogo. O primeiro jogo de adventure de texto que joguei se chamava Colossal Cave. Inicialmente, a interface de texto me pareceu incrivelmente simples e básica, mas depois de jogar alguns minutos, afundei-me na realidade criada pelas palavras na tela. De alguma forma, as descrições simples de 2 frases do jogo conseguiram conjurar imagens vívidas em minha mente. Zork foi um dos primeiros e mais famosos jogos de aventura de texto. De acordo com meu diário do Graal, eu havia jogado até o fim apenas uma vez, num dia só, mais de 4 anos antes. Desde então, em uma demonstração chocante de ignorância imperdoável, eu havia me esquecido de 2 detalhes muito importantes a respeito do jogo. No Zork, seu personagem começava em pé do lado de fora de uma casa branca fechada. 2. Dentro da sala de estar da Casa Branca havia uma estante de troféus. Para completar o jogo, todos os tesouros reunidos tinham de ser levados de volta à sala de estar e colocados dentro da estante. Finalmente, o restante do quarteto fazia sentido. O capitão escondeu a chave de Jade em uma morada muito esquecida, mas você só poderá apitar quando a série de troféus estiver reunida. Décadas atrás, Zork e suas sequências tinham sido licenciadas e recriadas dentro do Oasis como incríveis simulações imersivas tridimensionais localizadas no planeta Frobos, que havia recebido esse nome em homenagem ao personagem do universo de Zork. Assim, a morada muito esquecida que eu vinha tentando localizar nos últimos 6 meses estava bem ao ar livre no Frobos, escondida, mas à vista. Conferi o computador de navegação da nave. Viajando à velocidade da luz, demoraria apenas pouco mais de 15 minutos para chegarmos a Frobos. Havia uma boa chance de os 6 chegarem antes. Se conseguissem isso, provavelmente já haveria um exército de 6 esperando em órbita, ao redor do planeta quando eu chegasse. Eu teria de passar por eles para chegar à superfície ou escapar deles, ou tentar encontrar a chave de Jade com eles em meu encalço. Não seria um bom cenário. Felizmente, eu tinha um plano reserva. Meu anel de teletransporte era um dos itens mágicos mais valiosos do meu inventário, dropado de um dragão vermelho que eu havia matado em Gygax. O anel permitia que meu avatar se teletransportasse uma vez por mês para qualquer localidade do Oasis. Eu o utilizava apenas em emergências, como último recurso para escapar ou quando precisava chegar a algum lugar rapidamente, como naquele momento. No mesmo instante, programei o computador de bordo do Vonnegut para guiar a nave no piloto automático para Frobos. Eu o instruí a ativar o dispositivo de camuflagem assim que ele saísse do hiperespaço, localizar-me na superfície do planeta e então aterrissar em algum lugar ali perto. Se tivesse sorte, os 6 não detectariam e destruiriam minha nave antes de chegarem a mim. Nesse caso, eu ficaria preso em Frobos sem conseguir sair enquanto o exército todo dos 6 me cercaria. Liguei o piloto automático do Vonnegut e então ativei meu anel de teletransporte dizendo a palavra de comando Brandel. Quando o anel começou a brilhar, eu disse o nome do planeta para onde desejava me teletransportar. Um mapa de Frobos apareceu em minha tela. Era um mundo enorme como o planeta Middletown, com a superfície coberta por centenas de cópias idênticas da mesma simulação. Nesse caso, recriações do campo de atuação de Zork. Havia 512 cópias dele, para ser exato, o que significava que havia 512 casas brancas espalhadas de modo homogêneo pela superfície do planeta. Eu conseguiria pegar a chave de Jade em qualquer um deles, então escolhi uma das cópias no mapa aleatoriamente. Meu anel emitiu um feixe de luz muito forte, e 1 milésimo de segundo depois meu avatar estava ali, na superfície de Frobos. Abri meu diário do Graal e localizei as anotações a respeito de como desvendar Zork. Em seguida, abri um mapa do comando de atuação do jogo e eu coloquei no canto do display. Observando os céus, não vi nenhum sinal dos 6, mas isso não significava que eles ainda não tinham chegado. Sorrento e seus comparsas provavelmente já tinham se teletransportado para um dos campos de atuação. Todo mundo sabia que os 6 já tinham tomado o setor 7, esperando por aquele momento. Assim que viram a pontuação de H subir, devem ter usado o dispositivo de localização de Findoro e descoberto que ele estava naquele momento em Frobos. Isso significava que o grupo todo dos 6 já estaria a caminho para lá.
Então eu precisava pegar a chave o mais rápido possível e sair correndo de Dodge. Olhei ao redor. O ambiente que me cercava era sinistramente familiar. A descrição de abertura no jogo Zork era a seguinte: oeste da casa. Você está no campo a oeste da Casa Branca, com a porta da frente fechada. Há uma pequena caixa de correspondência ali. Meu avatar agora estava naquele campo aberto. A oeste da Casa Branca, a porta da frente da antiga mansão vitoriana era fechada por ripas de madeira, e havia uma pequena caixa de correspondência a poucos metros de mim, no final do caminho que levava à casa. A casa era cercada por uma densa floresta e mais adiante havia uma cadeia de picos de montanha. Ao olhar para a esquerda havia um caminho que levava ao norte, exatamente onde eu sabia que ele deveria estar. Dei a volta para chegar até a parte de trás da casa. Encontrei uma pequena janela ali, entreaberta, que forcei para abrir e por onde entrei. Como esperava, ali era a cozinha. Havia uma mesa de madeira no meio do cômodo, e sobre ela, um saco comprido marrom e uma garrafa de água. Vi uma chaminé ali perto, e uma escada que levava ao sótão. Um corredor à minha esquerda levava para a sala de estar, assim como no jogo. Mas na cozinha também havia coisas que não eram mencionadas na descrição de texto do jogo a respeito daquele cômodo. Um fogão, uma geladeira, diversas cadeiras de madeira, uma pia e algumas fileiras de armários de cozinha. Abri a geladeira e estava repleta de alimentos gordurosos, pizza vermelha, pudins, frios e uma grande variedade de sachês de condimentos. Abri os armários. Eles estavam repletos de produtos em lata e secos, arroz, macarrão, sopa e cereal. Um armário inteiro estava abarrotado de caixas de cereais antigos e a maioria deles já havia parado de ser produzida antes de eu nascer. Fruit Loops, Honeycombs, Lucky Charms, Count Chocula, Crisp Frosted Flakes. E, escondida no fundo, estava uma caixa de cereal Captain Crunch. Impressas claramente na parte da frente estavam as palavras apito de brinquedo dentro da embalagem. O capitão escondeu a chave de Jade. Virei o conteúdo da caixa sobre o balcão, espalhando cereais dourados por todos os lados, e então eu vi um pequeno apito de plástico dentro de um envelope de plástico transparente. Rasguei o plástico e peguei o apito. Era amarelo, com o desenho do rosto do Capitão Crunch em um dos lados e um cachorrinho do outro. As palavras apito do Capitão Crunch estavam dos dois lados. Levei o apito aos lábios do meu avatar e o soprei. Mas o apito não emitiu nenhum som e nada aconteceu. Mas você só poderá apitar quando a série de troféus estiver reunida. Coloquei o apito dentro do bolso e abri o saco sobre a mesa da cozinha. Vi uma cabeça de alho ali dentro e a coloquei em meu inventário. E então corri em direção ao oeste para a sala de estar. O chão estava coberto por um grande tapete oriental. Móveis antigos, do tipo que eu via nos filmes dos anos 1940, estavam espalhados pela sala. Uma porta de madeira com letras estranhas entalhadas em sua superfície estava na parede a oeste. E na parede oposta havia uma bela estante de troféus. Estava vazia. Uma lanterna acionada à bateria ficava em cima da estante, e uma espada brilhante estava na parede logo acima dela. Peguei a espada e a lanterna e então enrolei o tapete oriental, descobrindo o alçapão que eu já sabia estar escondido ali. Eu o abri e vi uma escada que levava a um porão escuro. Acendi a lanterna. Ao descer a escada, minha espada começou a brilhar. Continuei lendo as anotações sobre Zork em meu diário do Graal, que me lembrou exatamente de como passar pelo labirinto de salas do jogo, pelas passagens e enigmas. Reuni todos os 19 tesouros do jogo pelo caminho, voltando diversas vezes para a sala de estar na Casa Branca para colocá-los na estante de troféus, um por vez. Pelo caminho, precisei travar batalhas com diversos NPCs, um troll, um cíclope e um ladrão bem irritante. Quanto ao lendário monstro escondido no escuro, esperando comer minha carne, eu simplesmente o evitei. Além do apito do Capitão Crunch escondido na cozinha, não encontrei surpresas nem alterações em relação ao jogo original. Para resolver aquela versão imersiva tridimensional de Zork, eu tinha apenas de realizar as mesmas ações exigidas para concluir o jogo com base no texto original. Correndo a máxima velocidade sem parar para analisar ou observar, consegui completar o jogo em 22 minutos. Logo depois de coletar o último dos 19 tesouros do jogo, uma pequena bola enfeitada de latão, um aviso discou em meu display, informando que o Vonnegut havia chegado e estava lá fora. O piloto automático tinha acabado de aterrissar a nave no campo, a oeste da Casa Branca. Seu dispositivo de camuflagem ainda estava acionado e seus escudos a postos. Se os 6 já estivessem ali, em órbita, ao redor do planeta, torci para que não tivessem visto minha nave.
Corri de volta para a sala de estar da Casa Branca mais uma vez e coloquei o último tesouro dentro da estante de troféus. Assim como no jogo original, um mapa apareceu dentro da estante, direcionando-me para um túmulo escondido que marcava o fim do jogo. Mas eu não estava preocupado com o mapa nem com o término do jogo. Todos os troféus agora estavam reunidos na estante. Então peguei o apito do Capitão Crunch. Ele tinha 3 furos na parte de cima e eu tapei o terceiro para girar o som de 2600 Hz que havia feito aquele apito famoso nos anais da história dos hackers, e então remeti uma nota clara e estridente. O apito se transformou em uma pequena chave e minha pontuação no placar aumentou 18.000 pontos. Eu estava de novo no segundo lugar, apenas 1.000 pontos na frente de H. Um segundo depois, a simulação Zork toda se reiniciou. Os 19 itens na estante dos troféus desapareceram, retornando a seus locais originais, e o resto da casa e o campo de atuação do jogo voltaram ao mesmo estado no qual eu os havia encontrado. Ao ver a chave na palma de minha mão, senti uma onda de pânico. A chave era de prata, não tinha o tom leitoso do verde da Jade, mas ao virar a chave e analisá-la mais de perto, vi que ela parecia estar envolta num papel alumínio, como um chiclete ou uma barra de chocolate. Cuidadosamente tirei a embalagem e uma chave feita de pedra verde polida se revelou ao lado de dentro. Do lado de dentro. A chave de Jade, assim como a chave de cobre, vi que ela tinha uma dica cravada na superfície. Desembeste, fazendo o teste. Eu a reli diversas vezes, mas não consegui encontrar nenhuma revelação em relação ao sentido, então coloquei a chave em meu inventário e analisei a embalagem. Era de papel alumínio de um lado e papel branco do outro. Não vi nenhuma marca em nenhum dos lados. Naquele momento ouvi o ronco abafado de uma nave se aproximando e pensei que só podia ser os 6. Parecia que eles estavam ali em grande número. Coloquei a embalagem no bolso e saí correndo da casa. Acima de mim, milhares de naves dos 6 tomaram o céu como uma colmeia de vespas metálicas. As naves estavam se separando em pequenos grupos enquanto desciam, direcionando-se para os lados diferentes como se quisessem cobrir toda a superfície do planeta. Eu não acreditava que os 6 seriam tolos bastante para tentar bloquear todas as 512 cópias da Casa Branca. A estratégia funcionara em Ludus, mas apenas por algumas horas, e naquela ocasião eles tiveram que bloquear apenas um local. O planeta de Frobos ficava em uma zona de combate entre jogadores e a mágica e a tecnologia funcionavam ali. Grandes hordas de caça-alvos armados até os dentes logo chegariam ali. E se os 6 tentassem manter todos eles longe, ocorreria uma guerra numa escala nunca vista antes na história do Oasis. Enquanto eu continuava correndo pelo campo e subindo a rampa de minha nave, vi um grande esquadrão de naves, cerca de 100, descendo do céu diretamente acima de onde eu estava. Pareciam estar seguindo em minha direção, mas já tinha acionado os motores do Vonnegut, por isso gritei para que ele decolasse assim que eu embarcasse. Ao alcançar os controles da cabine, acelerei totalmente e o exército de naves dos 6 me seguiu. Quando minha nave subiu, comecei a receber ataques de todos os lados, mas tive sorte, minha nave era rápida e meus escudos eram de primeira linha, e eles conseguiram segurar a onda tempo suficiente para que eu chegasse à órbita. Mas falharam alguns segundos depois e a fuselagem do Vonnegut sofreu grandes danos aos poucos segundos que precisei para passar para a velocidade da luz. Foi por pouco. Os idiotas quase me pegaram. Minha nave estava em más condições, então, em vez de voltar para minha fortaleza, foi para a oficina de Joe, localizada em uma nave orbital no setor 10. A oficina era um estabelecimento honesto gerido por NPCs com preços razoáveis e serviços rápidos. Sempre que o Vonnegut precisava de reparos ou atualizações, era para lá que eu o levava. Enquanto Joe e os rapazes cuidavam de minha nave, enviei uma breve mensagem a H para agradecer. Disse a ele que qualquer dívida que ele acreditava ter comigo estava agora, mais que nunca, totalmente quitada. Também admiti ser um imbecil colossal, absolutamente insensível e egoísta, e implorei a ele que me perdoasse. Quando os concertos foram finalizados, voltei para minha fortaleza, e passei o resto do dia de olhos grudados no noticiário. Todos já estavam sabendo sobre Frobos, e todos os caça-alvos com recursos já tinham se teletransportado para lá. Milhares de outros estavam chegando por nave a cada minuto para entrar em batalha com os 6 e garantir uma cópia da chave de Jade. Os noticiários estavam mostrando a cobertura ao vivo de centenas de batalhas grandes ocorrendo em Frobos, em quase todas as cópias da morada há muito esquecida. Os grandes clãs de caça-alvos mais uma vez se uniram para lançar um ataque coordenado contra as forças dos 6. Era o começo do que se tornaria conhecida como a Batalha de Frobos, e baixas já ocorriam dos dois lados.
Também fiquei de olho no placar, esperando para ver evidências de que os 6 tinham começado a reunir cópias da chave de Jade enquanto suas forças controlavam os inimigos. Como eu temia, a próxima pontuação a aumentar foi aquela ao lado do número de funcionário da IOI de Sorrento. Pulou para 17.000 pontos, levando-o ao quarto lugar. Como os 6 agora sabiam exatamente onde e como obter a chave de Jade, eu já estava esperando que a pontuação deles começasse a subir, à medida que os subordinados de Sorrento o seguissem, mas fiquei surpreso ao ver que o próximo avatar a pegar a chave de Jade tinha sido ninguém menos que Shoto. Ele conseguiu menos de 20 minutos depois de Sorrento. De alguma forma, Shoto havia conseguido escapar dos grupos dos 6 que se acumulavam em todo o planeta, entrar em uma cópia da Casa Branca, reunir todos os tesouros necessários e pegar sua cópia da chave. Continuei a observar o placar, esperando que a pontuação de Daito também aumentasse, mas não aconteceu. Na verdade, alguns minutos depois de Shoto obter sua cópia da chave, o nome de Daito desapareceu totalmente do placar. Só havia uma explicação para aquilo. Daito havia acabado de ser morto. 0024. Nas 12 horas seguintes, o caos continuou a reinar em Fraboss, conforme cada caça-ovo no Oasis tentava chegar ao planeta e entrar na briga. Os 6 tinham dispersado seu exército pelo globo todo em uma corajosa tentativa de bloquear todas as 512 cópias do campo de atuação de Zork, mas suas forças, por mais amplas e bem preparadas que fossem, não foram suficientes dessa vez. Apenas mais 7 avatares conseguiram chegar à chave de Jade naquele dia, e quando os clãs de caça-alvos deram início a um ataque coordenado contra as forças dos 6, estes passaram a sofrer grandes baixas e foram forçados a recuar. Dentro de poucas horas, o alto comando dos 6 decidiu adotar uma nova estratégia. Rapidamente ficou óbvio que eles não conseguiriam manter mais de 500 bloqueios diferentes, nem conter a enorme entrada de caça-alvos. Então, reagruparam as forças em 10 cópias adjacentes do campo de atuação de Zork. Perto do polo sul do planeta, instalaram fortes proteções em cada um dos campos e posicionaram batalhões com armaduras do lado de fora dos muros de proteção. Essa estratégia de contenção funcionou e as forças dos 6 se mostraram suficientes para guardar aqueles 10 lugares e impedir que outros caça-alvos entrassem, e não havia motivo para que outros caça-alvos tentassem, uma vez que outras 500 cópias de Zork estavam agora bem abertas e desprotegidas. Agora que os 6 podiam agir livremente, eles basicamente formaram 10 filas de avatares do lado de fora de cada Casa Branca, e todos passaram a obter a chave de Jade, um atrás do outro. Todo mundo conseguia ver com clareza o que eles estavam fazendo, porque os dígitos ao lado de cada número de funcionário da IOI no placar começaram a subir em 15.000 pontos. Ao mesmo tempo, centenas de pontuações de caça-alvos estavam aumentando também. Agora que a localização da chave de Jade era de conhecimento de todos, decifrar o quarteto e descobrir como chegar à chave era relativamente simples. Estava ali para que qualquer pessoa que tivesse passado pelo primeiro portão a pegasse. Quando a batalha de Fraboss chegou ao fim, as pontuações no placar ficaram assim. Pontuação: 1. Artemis, 129.000 pontos. 2. Parzival, 128.000 pontos. 3. 127.000 pontos. 4. IOI 655321, 122.000 pontos. 5. Shoto, 122.000 pontos. 6. IOI 643187, 120.000 pontos. 7. IOI 621671, 120.000 pontos. 8. IOI 678324, 120.000 pontos. 9. IOI 637330, 120.000 pontos. 10. IOI 699423, 120.000 pontos. Apesar de Shoto ter igualado sua pontuação com a de Sorrento, de 122.000 pontos, este deve ter conseguido os pontos antes, o que explicava por que ele continuava uma posição acima. Os bônus relativamente pequenos que Artemis, Shoto e eu recebemos por sermos os primeiros a chegar na chave de cobre e a chave de Jade eram o que mantinha nossos nomes nos campos de 5 do topo. Sorrento agora também tinha um daqueles bônus. Ver um número de funcionário da IOI acima do de Shoto me deixou assustado.
Rolando a página, vi que o placar tinha mais de 5.000 nomes, e os outros entravam toda hora, à medida que os avatares finalmente conseguiam derrotar Acerrak no Joust e pegar uma cópia da chave de cobre. Ninguém nos fóruns parecia saber o que havia acontecido com Daito, mas todos pensavam que ele tinha sido morto pelos Seis durante os primeiros minutos da batalha de Fraboss. Boatos a respeito da causa de sua morte estavam se espalhando, mas ninguém testemunhara o ocorrido, exceto talvez Shoto, mas ele havia desaparecido. Enviei a ele algumas solicitações de bate-papo, mas não obtive resposta. Eu acreditava que ele estava concentrando toda sua energia em encontrar o segundo portão antes dos Seis, assim como eu. Eu me sentei em minha fortaleza olhando para a chave de jade e dizendo as palavras escritas nela, sem parar, como um mantra enlouquecedor. Desinveste fazendo teste. Desinveste fazendo teste. Desinveste fazendo teste. Sim, mas que teste? Qual teste eu deveria fazer? O Kobayashi Maru? O desafio Pepsi? A dica não podia ser mais vaga. Levei a mão aos olhos para coçá-los por baixo do visor, frustrado. Concluí que precisava de um intervalo e dormir um pouco. Abri o inventário do meu avatar e coloquei a chave de jade nele. Ao fazer isso, vi o papel alumínio no espaço da lista ao lado dela. O papel que cobria a chave de jade quando a encontrei. Eu sabia que o segredo ao decifrar o enigma devia envolver aquele papel de alguma forma, mas não sabia como. Tentei imaginar se aquilo podia ser uma referência a Willy Wonka e a fantástica fábrica de chocolate, mas logo concluí que não. Não havia nenhum convite dourado dentro da embalagem. Só podia ser outro propósito ou sentido. Olhei para o papel e fiquei pensando até não conseguir mais manter os olhos abertos. Então, fiz o logoff e fui dormir. Algumas horas depois, às 6h12 OST, fui despertado pelo som angustiante do meu alarme do placar, alertando-me de que uma das primeiras posições havia mudado de novo. Tomado por uma sensação crescente de medo, fiz o registro e abri o placar sem saber o que esperar. Talvez Artemis tivesse atravessado o segundo portão, ou talvez Eiichi ou Shoto tivessem sido os sortudos. Mas a pontuação de todos eles continuava sem alteração. Para meu horror, vi que a pontuação de Sorrento havia aumentado e em 200.000 pontos, e agora 2 ícones do portão apareciam ao lado de seu nome. Sorrento havia acabado de se tornar a primeira pessoa a encontrar e atravessar o segundo portão. Assim, o avatar dele ocupava agora o primeiro lugar no topo do placar. Fiquei ali, paralisado, olhando o número de funcionários de Sorrento, pensando na repercussão de tudo o que havia acabado de acontecer. Ao sair do portão, Sorrento receberia uma dica em relação à localização da chave de cristal, a chave que abriria o terceiro e último portão. Então, agora, os Seis eram as únicas pessoas que possuíam aquela pista, ou seja, agora eles estavam, mais que ninguém, mais perto de decifrar o easter egg de Halliday. De repente, senti um enjoo e também dificuldade para respirar. Percebi que devia estar sofrendo um ataque de pânico, um descompasso total e completo. Um ataque de nervos muito forte. Fosse o que fosse, fiquei meio doido. Tentei entrar em contato com Eiichi, mas ele não atendeu. Ou estava bravo comigo ou tinha assuntos mais urgentes para cuidar. Quando chamei Shoto, quase chamei Shoto, mas me lembrei que o avatar de seu irmão havia acabado de ser morto. Provavelmente ele não estaria muito receptivo. Pensei em ir a Benatar para tentar falar com Artemis, mas caí na real. Ela estava com a chave de jade havia vários dias e ainda não tinha conseguido passar pelo segundo portão. Saber que os Seis haviam conseguido essa façanha em menos de 24 horas provavelmente a havia deixado com uma raiva psicótica, ou talvez catatônica. Ela não devia querer conversar com ninguém naquele momento, muito menos comigo. Mesmo assim, tentei chamar. Como sempre, ela não atendeu. Eu estava tão desesperado para ouvir uma voz familiar que recorri a Max. No estado em que eu me encontrava, até mesmo a voz dele, gerada por computador, era um tanto reconfortante. Claro que não demorou muito para Max ficar sem respostas pré-programadas. E quando começou a se repetir, a ilusão de que eu estava conversando com outra pessoa foi desfeita. E eu me senti ainda mais sozinho. Você sabe que acabou com sua vida quando o mundo todo se fecha e a única pessoa com quem você pode conversar é o seu software de agente de sistema. Eu não conseguia voltar a dormir, por isso fiquei acordado assistindo aos noticiários e observando os fóruns de caça-alvos. A armada dos Seis continuava em Fraboss, e os avatares deles ainda estavam conseguindo cópias da chave de jade. Sorrento, obviamente, havia aprendido com seu erro anterior. Agora que os Seis sabiam do segundo portão, não seriam estúpidos de revelar sua localização ao mundo tentando bloqueá-lo com seus exércitos, mas ainda estavam tirando muito proveito da situação. Conforme o dia foi passando, os Seis continuaram a atravessar mais avatares pelo segundo portão. Depois de o Sorrento passar mais 10 Seis
passaram por ali nas 24 horas seguintes. Conforme cada 6 ganhava 200 mil pontos, Artemis, H, Shoto e eu éramos superados no placar, até sermos tirados das 10 primeiras posições e a página principal do placar não mostrar nada além de números de funcionários da IOI. Os 6 agora estavam dominando a situação. E então, quando eu tive certeza de que as coisas não podiam piorar, elas pioraram. Pioraram muito. 2 dias depois de ele passar pelo segundo portão, a pontuação de Sorrento aumentou 3.000 pontos, indicando que ele havia acabado de conseguir a chave de cristal. Fiquei ali, sentado em minha fortaleza, olhando para os monitores, vendo tudo aquilo acontecer. Tomado pelo horror. Não havia como negar, o fim do concurso se aproximava, e não terminaria como eu sempre imaginara, com algum caça-ovo nobre e honrado encontrando o ovo e ganhando o prêmio. Eu vinha me enganando nos últimos 5 anos e meio. Assim como todas as pessoas, aquela história não teria um final feliz. Os vilões venceriam. Passei as 24 horas seguintes totalmente absorto, conferindo o placar de modo obsessivo a cada 5 segundos, esperando que o fim ocorresse a qualquer momento. Sorrento, um dos seus muitos especialistas em Halliday, obviamente tinham conseguido decifrar o enigma e localizar o segundo portão. Mas apesar de a prova estar bem ali, no placar, eu ainda não conseguia acreditar. Até aquele momento, os 6 só tinham sido bem-sucedidos seguindo Artemis, H e eu. Como aqueles idiotas perdidos tinham encontrado o segundo portão sozinhos, talvez tivessem sido apenas sorte, ou talvez eles tivessem descoberto um modo novo e inovador de trapaça. Caso contrário, como conseguiriam desvendar o enigma tão rapidamente, se Artemis não tinha conseguido tendo tantos dias de vantagem? Meu cérebro parecia uma massinha de modelar. Eu não conseguia entender a pista impressa na chave de Jade. Não tinha nenhuma ideia, nem mesmo ideias ruins. Eu não sabia o que fazer ou onde procurar. Conforme a noite foi passando, os 6 continuaram conseguindo cópias da chave de cristal. Cada vez que as pontuações aumentavam, era como se eu estivesse sendo apunhalado no coração. Mas não conseguia parar de olhar para o placar. Estava totalmente obcecado. Senti que me entregava à desesperança. Meus esforços dos últimos 5 anos não tinham valido de nada. Eu havia subestimado Sorrento e os 6, e estava prestes a pagar o maior preço por isso. Aqueles lacaios sem alma se aproximavam do ovo naquele momento. Eu sentia isso com toda a minha alma. Eu já tinha perdido Artemis e agora perderia o concurso também. Já havia decidido o que fazer quando acontecesse. Em primeiro lugar, escolheria um dos membros do meu fã-clube oficial, alguém sem dinheiro e um avatar novo de nível 1, e daria a ele todos os itens que eu possuía. Em seguida, ativaria a sequência de autodestruição em minha fortaleza e ficaria em meu centro de comando, enquanto tudo fosse destruído em uma explosão termonuclear. Meu avatar morreria e as palavras Game Over apareceriam no centro do display. Então, eu tiraria meu visor e sairia do apartamento pela primeira vez em 6 meses. Pegaria o elevador até a cobertura, ou talvez subisse a escada, para fazer um pouco de exercício. Havia um arboreto na cobertura de meu prédio. Eu nunca o havia visitado, mas já tinha visto fotos e admirado a vista pela webcam. Uma barreira de acrílico resistente havia sido instalada ao redor do parapeito para impedir as pessoas de pular. Mas era uma piada. Pelo menos 3 indivíduos determinados haviam conseguido pulá-la desde que eu me mudei. Ficaria sentado ali, respirando o ar poluído da cidade por um tempo, sentindo o vento na pele. E então, eu escalaria a barreira e me jogaria para o outro lado. Era meu plano atual. Estava tentando decidir qual música assobiar enquanto me lançasse à morte, quando meu telefone tocou. Era Shoto. Eu não estava a fim de conversar, então deixei a chamada dele cair no vídeo e-mail. Eu observei gravar a mensagem. Foi breve. Ele disse que precisava ir à minha fortaleza antes de me dar algo. Algo que Daito havia deixado para mim em seu testamento. Quando eu retornei a ligação para marcar uma reunião, percebi que Shoto estava arrasado emocionalmente. Sua voz discreta estava tomada de dor, e o tamanho de seu desespero estava claro nos traços do rosto de seu avatar. Ele parecia totalmente deprimido, pior que eu. Perguntei a Shoto por que o irmão dele havia feito um testamento para o avatar, em vez de simplesmente deixar seus bens nas mãos dele. Assim, Daito poderia simplesmente criar um novo avatar e retomar os itens que seu irmão tivesse guardado para ele. Mas Shoto me disse que o irmão não criara um novo avatar, nem agora, nem nunca. Quando eu perguntei por quê, ele prometeu que explicaria quando me visse pessoalmente. 0025. Max me avisou quando Shoto chegou cerca de 1 hora depois. Permiti que a nave dele entrasse no espaço aéreo de Falco e pedi a ele para estacionar em meu hangar. A nave de Shoto era um grande arrastão
interplanetário chamado Kurosawa, inspirado na nave Bebop da clássica série de anime Cowboy Bebop. Daito e Shoto utilizavam como base móvel de operações desde que eu os conheci. A nave era tão grande que mal passava pelos portões do hangar. Eu estava na pista esperando para recepcionar Shoto quando ele surgiu de Kurosawa. Usava roupas pretas de luto e seu rosto expressava o mesmo desconsolo que eu vira quando falamos ao telefone. Parzival-san, ele disse, fazendo uma reverência. Shoto-san. Retribuí a reverência com respeito e então estendi a mão, um gesto que ele reconheceu da época em que fizemos a missão juntos. Sorrindo, ele estendeu a mão e tocou a minha. Mas logo a expressão triste voltou. Era a primeira vez que eu via Shoto desde a missão que concluímos juntos em Tokusatsu, sem contar as vezes que via aqueles comerciais do Daisho Energy Drink, que ele e o irmão protagonizaram. E seu avatar parecia alguns centímetros mais alto do que eu me lembrava. Eu o levei para uma das salas de estar, de minha fortaleza raramente utilizadas. Uma recriação da sala de estar de caras e caretas. Shoto reconheceu a decoração e balançou a cabeça, aprovando. E então, ignorando os móveis, ele se sentou no centro da sala. Sentou-se no estilo Seiza, dobrando as pernas sobre as coxas. Fiz a mesma coisa, posicionei-me de modo que nossos avatares ficassem frente a frente um para o outro. Ficamos em silêncio por um tempo, quando Shoto finalmente estava pronto para falar. Ficou olhando para o chão. Vocês mataram meu irmão ontem à noite, ele disse, quase sussurrando. Num primeiro momento, eu estava surpreso demais para falar. Está dizendo que eles mataram o avatar dele? Perguntei, apesar de já saber que o sentido daquela frase era outro. Shoto balançou a cabeça. Não. Eles entraram no apartamento dele, tiraram-no de sua cadeira áptica e o jogaram da janela. Ele morava no 43º andar. Shoto abriu uma janela do browser ao nosso lado. Ali havia uma matéria de um noticiário japonês. Eu o toquei com o dedo indicador e o software Mandarax traduziu o texto para o inglês. A manchete era outro otaku se suicida. O texto breve dizia que um jovem, Yoshihiro Yoshiaki, de 22 anos, havia se suicidado jogando-se da janela de seu apartamento, localizado no 43º andar de um prédio, que antigamente era um hotel em Shinjuku, Tóquio, onde ele vivia sozinho. Vi a foto dos registros escolares de Toshiro, ao lado do artigo. Ele era um jovem japonês com cabelos compridos e despenteados e pele cheia de marcas. Não se parecia em nada com seu avatar do Oasis. Quando Shoto notou que eu havia acabado de ler, fechou as janelas. Hesitei por um momento antes de perguntar. Tem certeza de que ele não cometeu suicídio? Porque o avatar dele foi morto? Não. Shoto respondeu. Daito não cometeu seppuku. Tenho certeza disso. Vocês invadiram o apartamento dele enquanto estávamos no combate com eles em Frobos. Foi assim que eles conseguiram derrotar o avatar dele, matando-o na vida real. Sinto muito, Shoto. Eu não sabia mais o que dizer. Sabia que ele estava dizendo a verdade. Meu nome verdadeiro é Akihide, ele disse. Quero que você saiba meu nome verdadeiro. Eu sorri e então fiz uma reverência, encostando a testa no chão brevemente. Agradeço por confiar em mim a ponto de me dizer seu nome verdadeiro, eu disse. Meu nome verdadeiro é Wade. Eu já não via sentido em manter segredo. Obrigado, Wade. Shoto disse, retribuindo a reverência. De nada, Akihide. Ele ficou em silêncio por um momento, então pigarreou e começou a falar sobre Daito. As palavras saíram livremente. Era óbvio que ele precisava conversar com alguém a respeito do ocorrido, a respeito do que havia perdido. O nome verdadeiro de Daito era Toshiro Yoshiaki. Eu só soube disso ontem à noite, quando vi o noticiário. Mas eu pensei que vocês fossem irmãos. Eu pensava que Daito e Shoto viviam juntos, que dividiam um apartamento ou coisa assim. Meu relacionamento com Daito é difícil de explicar. Ele parou para pigarrear. Não éramos irmãos, não na vida real, só no Oasis, entendeu? Nós nos conhecíamos apenas online. Nunca o conheci pessoalmente. Lentamente ele olhou para mim para ver se eu o estava julgando. Estiquei a mão e coloquei sobre seu ombro. Pode acreditar, Shoto. Eu compreendo. Eiichi e Artemis são meus 2 melhores amigos e eu também nunca os encontrei na vida real. Na verdade, você também é um de meus amigos mais próximos. Ele baixou a cabeça. Obrigado. Pela sua voz percebi que ele estava chorando. Nós somos caça-ovos, eu disse, tentando preencher aquele silêncio esquisito. Nós vivemos aqui dentro do Oasis. Para nós, essa é a única realidade que faz sentido. Akihide assentiu.
Alguns momentos depois, ele continuou falando. Ele me contou como ele e Toshiro tinham se conhecido 6 anos antes, quando os dois se inscreveram num grupo de apoio do Oasis para hikikomori, pessoas jovens que tinham se isolado da sociedade, decidindo viver em isolamento total. Os hikikomori se trancavam em uma sala, liam mangás e navegavam pelo Oasis o dia todo, dependendo de suas famílias para lhes levar alimentos. Havia hikikomori no Japão desde antes da virada do século, mas o número deles havia aumentado astronomicamente desde a caça ao easter egg de Halliday começou. Milhões de jovens rapazes e moças de todo o país tinham se fechado para o mundo. Às vezes, os japoneses chamavam esses jovens de milhões de desaparecidos. Akihide e Toshiro se tornaram melhores amigos e passavam quase todos os dias juntos no Oasis. Quando a caça pelo easter egg de Halliday começou, eles imediatamente decidiram unir forças e procurar por ele, juntos. Eles formavam uma equipe perfeita porque Toshiro era excelente nos videogames, enquanto Akihide, bem mais jovem, conhecia bem sobre a cultura pop norte-americana. A avó de Akihide havia estudado nos Estados Unidos, e seus pais tinham nascido lá, por isso Akihide foi criado assistindo a filmes e programas norte-americanos, e havia crescido falando inglês e japonês igualmente bem. O amor que Akihide e Toshiro dividiam por filmes de samurais serviu de inspiração para os nomes dos avatares deles, e também para a aparência. Shoto e Daito se tornaram tão próximos que eram como irmãos, por isso, quando criaram suas identidades de caça-alvos, decidiram que, a partir daquele momento, seriam irmãos no Oasis. Quando Shoto e Daito passaram pelo primeiro portão e se tornaram famosos, concederam diversas entrevistas à imprensa. Mantiveram a identidade em segredo, mas revelaram ser japoneses, o que fez deles celebridades instantâneas no Japão. Eles começaram a assinar produtos japoneses e tinham um desenho numa série de TV com base em suas explorações. No ápice da fama, Shoto sugeriu a Daito que talvez já estivesse na hora de eles se encontrarem pessoalmente. Daito ficou enfurecido e parou de conversar com Shoto por vários dias. Depois disso, Shoto nunca mais sugeriu aquilo. Shoto depois explicou-me como o avatar de Daito havia morrido. Os dois estavam a bordo do Kurosawa, navegando entre os planetas do Setor 7 quando o placar informou a eles que Eiichi havia conseguido a chave de Jade. Quando isso aconteceu, eles concluíram que os 6 usariam o dispositivo de localização de Findoro para determinar a localização exata de Eiichi e suas naves logo seguiram aonde quer que ele estivesse. Preparando-se para isso, Daito e Shoto passaram as últimas semanas plantando equipamentos microscópicos de rastreamento na fuselagem de todas as naves dos 6 que conseguiram encontrar. Utilizando esses dispositivos, eles conseguiram seguir as naves quando elas mudaram de rota de repente e seguiram para Phobos. Assim que Shoto e Daito descobriram que Phobos era o destino dos 6, conseguiram decifrar o sentido do quarteto. E quando chegaram a Phobos, apenas alguns minutos depois, já sabiam o que precisavam fazer para obter a chave de Jade. Eles pousaram o Kurosawa perto de uma cópia da Casa Branca que ainda estava abandonada. Shoto correu para dentro para pegar os 19 tesouros e a chave enquanto Daito permaneceu do lado de fora montando a guarda. Shoto agiu rapidamente e só faltavam 2 tesouros para reunir quando Daito informou a ele por meio de comlink que as naves dos 6 se aproximavam de onde eles estavam. Ele pediu para o irmão se apressar e prometeu segurar o inimigo até Shoto pegar a chave de Jade. Nenhum dos dois sabia que teriam outra chance para pegar. Enquanto Shoto se esforçava para pegar os 2 últimos tesouros e colocá-los na estante de troféus, ele ativou uma das câmeras externas do Kurosawa e a usou para gravar um vídeo curto do confronto de Daito com os 6 que se aproximavam. Shoto abriu uma janela e mostrou o vídeo a mim, mas ele não assistiu. Obviamente não tinha vontade nenhuma de ver aquilo de novo. No videofeed eu vi Daito sozinho no campo de batalha da Casa Branca. Uma pequena frota de 6 naves estava descendo do céu e começou a lançar seus canhões a laser assim que estavam dentro do alcance. Uma chuva de raios vermelhos começou a cair ao redor de Daito. Atrás dele, à distância, vi mais naves de 6 aterrissando, e de cada uma delas saíam esquadrões de tropas de solo fortemente armados. Daito estava cercado. Obviamente, os 6 tinham visto o Kurosawa enquanto desciam a superfície do planeta e decidiram que matar os 2 samurais era o mais importante naquele momento. Daito não hesitou em usar a carta que mantinha na manga. Pegou a cápsula beta, segurou-a na mão direita e a ativou. Seu avatar logo se transformou no Ultraman, um super-herói alienígena vermelho e prata de olhos vermelhos brilhantes. Quando isso aconteceu, ele ganhou uma altura de 4.754 metros. As forças de solo
dos 6 que se aproximavam ficaram paralisadas, olhando para cima, assustados, enquanto o Ultraman Daito derrubou 2 naves do céu, destroçando-as como uma criança gigante brincando com 2 brinquedinhos de metal. Ele soltou os restos em chamas e começou a derrubar mais naves dos 6, como quem afasta moscas inconvenientes. As máquinas que conseguiram escapar de seu ataque mortal se afastaram e o acertaram com raios lasers e tiros, mas nada daquilo causava problemas a ele. Graças à sua pele rígida de alienígena, Daito riu alto, e o som de sua risada ecoou ao redor. Depois ele cruzou os braços na altura dos pulsos. Um raio de energia brilhante saiu de suas mãos, acertando meia dúzia de naves que não conseguiram sair da frente. Daito se virou e mirou raios de forças terrestres dos 6 ao redor dele, acabando com elas. Daito parecia estar se divertindo imensamente, tanto que não prestou atenção à luz de alerta no centro do seu peito, que havia começado a piscar. Era um sinal de que seus 3 minutos como Ultraman haviam terminado e que seu poder estava quase no fim. O limite de tempo era a principal desvantagem do Ultraman, que se Daito não desativasse a cápsula beta e retornasse à forma humana antes do final dos 3 minutos, seu avatar morreria. Mas é claro que se ele voltasse à forma humana naquele momento, no meio de um ataque assassino dos 6, ele também seria morto instantaneamente. E Shoto nunca conseguiria chegar à nave. Eu vi as tropas dos 6 ao redor de Daito gritando em seus comlinks pedindo reforço e mais naves dos 6 chegavam aos montes. Daito as derrubava do céu, uma atrás da outra com golpes perfeitos de um raio. E, a cada ataque, a luz de alerta em seu peito piscava mais rapidamente. Então, Shoto saiu da Casa Branca e disse ao irmão pelo comlink que havia conseguido a chave de Jade. Naquele mesmo instante, as forças terrestres dos 6 localizaram Shoto e, percebendo que ele seria um alvo muito mais fácil, começaram a direcionar os ataques ao avatar dele. Shoto lançou seu Kurosawa. Quando ativou as botas de velocidade que estava calçando, seu avatar se tornou um borrão que quase não era visto ao correr pelo campo aberto. Enquanto Shoto corria, Daito reposicionou seu corpo gigante para dar o máximo de cobertura possível ao companheiro. Ainda lançando raios de energia, conseguiu manter os 6 afastados. E então eu ouvi a voz de Daito no comlink. Shoto! Ele gritou. Acho que tem alguém aqui. Aqui dentro! Sua voz foi interrompida. Ao mesmo tempo, o avatar dele ficou congelado como se tivesse se tornado uma pedra, e um ícone de logout apareceu bem em cima de sua cabeça. Sair do Oasis no meio de um combate era a mesma coisa que cometer suicídio. Durante a sequência de logout, o avatar fica congelado por 60 minutos, tempo durante o qual ele se torna totalmente indefeso e suscetível a ataques. A sequência de logout ocorria dessa forma para impedir que os avatares a utilizassem como maneira de escapar de uma luta. Era preciso vencer um confronto ou se retirar para um local seguro para conseguir sair do sistema. A sequência de logout de Daito havia sido feita no pior momento possível. Assim que o avatar dele ficou congelado, ele começou a receber tiros e raio lasers de todas as direções. O alerta vermelho em seu peito começou a piscar cada vez mais rápido até parar, permanecendo totalmente vermelho. Quando isso aconteceu, o corpo gigante de Daito tombou e caiu. Por pouco não caiu em cima de Shoto e do Kurosawa. O corpo de seu avatar se transformou e encolheu, retomando o tamanho e a aparência de antes, assim que bateu no chão e então começou a desaparecer totalmente, deixando de existir aos poucos. Quando o avatar de Daito sumiu por completo, deixou em seu lugar um pequeno amontoado de itens no chão. Tudo o que ele tinha em seu inventário, incluindo a cápsula beta. Ele estava morto. Eu vi mais um borrão na tela quando Shoto correu para recolher o inventário de Daito. E então ele se virou e correu para entrar no Kurosawa. A nave decolou e partiu para a órbita, recebendo ataques o tempo todo. Eu me lembrei de minha fuga desesperada de Phobos. Para a sorte de Shoto, seu irmão havia derrubado a maioria das naves dos 6 que estavam próximas, e os reforços ainda não tinham chegado. Shoto conseguira alcançar a órbita e escapar mudando para a velocidade da luz, mas foi por um triz. O vídeo terminou e Shoto fechou a janela. Como você acha que vocês descobriram onde ele morava? Perguntei. Não sei, Shoto respondeu. Daito era cuidadoso, ele sempre se protegia. Se eles o encontraram, podem conseguir encontrar você também, eu disse. Eu sei, já tomei precauções. Ótimo. Shoto tirou a cápsula beta de seu inventário e a ergueu em minha direção. Daito, queria que você ficasse com isso. Ergui a mão. Não, acho que você deve ficar com ela. Pode ser que precise, ele balançou a cabeça. Eu tenho todos os outros itens, ele disse. Não preciso deste. E não quero ficar com ele também. Era um pequeno cilindro de metal nas cores prata e preto com um botão de ativação vermelho na lateral. Seu tamanho e formato me fizeram lembrar dos sabres de luz que eu possuía.
mas os sabres de luz existiam aos montes. Eu mesmo tinha mais de 50 na minha coleção. Havia apenas uma cápsula beta, uma arma muito mais poderosa. Ergui a cápsula com as duas mãos e fiz uma reverência. Obrigado, Shoto-san. Obrigado, Parzival. Ele disse, retribuindo o gesto. Obrigado por me ouvir. Ele ficou em pé lentamente. Sua linguagem corporal toda sinalizava derrota. Você não desistiu ainda, certo? Perguntei. Claro que não. Ele endireitou o corpo e sorriu. Mas encontrar o ovo deixou de ser meu objetivo. Agora tenho minha missão. E bem mais importante. E qual é? Vingança. Assenti. Então eu me aproximei da parede e tirei dali uma das espadas de samurai que ofereci de presente a Shoto. Por favor, aceite este presente, eu disse, para ajudá-lo em sua nova missão. Shoto pegou a espada e expôs alguns centímetros da lâmina decorada, retirando-a da bainha. Uma Masamune? Ele perguntou, olhando para a lâmina, surpreso. Assenti. Sim, é uma espada vorpal, mais 5 também. Shoto fez a reverência de novo para mostrar sua gratidão. Arigato. Descemos de novo pelo elevador em silêncio. Um pouco antes de entrar na nave, Shoto se virou para mim. Quanto tempo você acha que os 6 vão levar para passar pelo terceiro portão? Ele perguntou. Não sei, eu disse. Espero que tenhamos tempo de alcançar esses rivais. Só termina quando acaba, certo? Concordei. Só termina no fim. E ainda não terminou.